Senhor, bando de ímpio! Está começando mais um Escola Demonical, um podcast onde eu, uma ex-crente, conto histórias cabulosas da Bíblia que no mínimo fariam seus protagonistas serem presos ou cancelados. Mas como eram homens de Deus, não deu em nada. Mas calma aí, hoje é um dia especial. Já abraçou sua mamãezinha hoje? Ou melhor, já honrou aquela que te amou incondicionalmente desde que você era apenas um zigotinho, como toda mãe ama por instinto de mulher? Para celebrar o dia desses anjos, a aula de hoje é sobre uma mulher de Deus, a mãe de uma grande nação, a matriarca que deu origem ao povo mais amado e odiado do mundo ocidental, Sara. Aplausos. Vamos falar sobre mim? Sobre mim! E que honra pra mim é carregar o nome dessa mulher tão importante. Apesar de todos os traumatizantes apelidos que renderam deliciosos bullying durante toda a minha infância e adolescência, entre uma crise de raiva e outra de choro, eu sempre lembrava que grande era o fardo de carregar o nome da grande mãe de Israel, mas maior seria o meu galardão no céu. A Dani também está aqui, nossa aluna assídua e muito participativa. Oi, gente. Olá a todos, olá. Antes de começar, vamos aos recadinhos, porque tem mais de 2 episódios que eu esqueço disso, mas eis que vos digo que o tempo da falta de profissionalismo acabou. O tema da aula passada foi uma sugestão da nossa querida ouvinte, Thalita Santos. Você também pode mandar as suas sugestões e elogios para o e-mail escolademonical@gmail.com ou pelo Instagram, @escolademonical. No TikTok é a mesma coisa. Ah, Sara, mas e as críticas? Nós só aceitamos críticas de profetas ungidos de Israel. Críticas vindas de ímpios, fariseus, gentios são irrelevantes e podem te condenar ao inferno. Vigia, irmão. Quero agradecer também ao Betuel, autor e intérprete do hino Desfaço Nós, que faz parte da abertura e do encerramento das nossas aulas. Agora, Dani, faz uma voz de dubladora para poder falar esse momento Daia César. Momento Daia César. Se você gosta do nosso conteúdo e não quer terminar como Ananias e Safira, envie o seu dízimo na chave Pix escolademonical@gmail.com. Lembrando que é demonical com E de demônio e não O de domingo. O seu dízimo não precisa ser 10%. Só deixa Deus te usar nesse manto e abençoe essas servas do Deus Altíssimo. Ou sofra as consequências. A história de hoje se encontra no livro de Gênesis 16 e 21. E eu já vou contando uns fatos interessantes aqui para deixar a coisa ainda mais animada. No princípio, Sara se chamava Sarai e Abraão se chamava Abrão. E eles eram irmãos, de sangue. Quem aí achou que o incesto parou em Adão e Eva, tá muito enganado. Adoro. A coisa continuou. E, na verdade, em Adão e Eva também continuou, porque Adão e Eva teve filhos e esses filhos tiveram que se pegar entre si. Não, se você pensar, somos todos irmãos aqui, né? Se todo mundo é filho de Adão e Eva, no final das contas, né? Todo mundo aqui é irmão, gente, não tem jeito não. Mas você sabia que, fugindo, uma tangente aqui bem louca, eu tive uma aula uma vez com um professor que ele disse que, na verdade, eles não eram irmãos, sabia? Porque ele falou que, no caso de Adão e Eva, os filhos de Adão e Eva, porque quando Caim matou Abel, Caim fugiu e encontrou os povos de uma outra terra distante. Aí eu virei pra esse professor e falei, mas quem são esses povos? Se Deus criou Adão e Eva, quem são essas pessoas? Não entendi. Aí meu professor falou, eram pessoas que estavam ali. Tá, mas quem criou essas pessoas? Aí ele, próximo assunto. Mudou de assunto, total. Eles nunca sabem responder. Nunca sabem. Mas enfim, Sara e Abraão, que se chamavam Sarai e Abrão, eles na verdade eles eram meio irmãos. Eles tinham o mesmo pai, o que não deixa de ser um incesto, né? Mas enfim, o importante é isso. Eles começam como Sarai e Abrão. Gostou dessa informação, Dani? Eu gostei, eu só quero ver pra onde isso vai me levar.
Tá. Anos atrás, Deus fez uma promessa para Abrão de que ele teria muitos herdeiros. Aí mandou o cara, o Abrão, fazer um ritual bem sinistro, partindo no meio 3 animais, Coitado. deixando eles tudo enfileiradinho até anoitecer. E Abrão teve que ficar afastando os passarinhos que vinham querer comer esses bichos, né? Deixou lá até anoitecer. E aí Deus apareceu e deu várias previsões de futuro sobre o perrengue que esses herdeiros dele iam passar. E basicamente essas previsões eram um spoiler do que acontece em Êxodo. Peraí, Deus mandou matar uns animais que não tinha nada a ver com essa porra? Exato. E aí depois... Sabe o que eu acho foda disso? É que aí tem essas maluquices loucas da Bíblia, né? De vai matar e não sei o quê. E aí os crentes, enfim, católicos, todo mundo que crê aí, fica implicando com as religiões de matriz africana que também tem que fazer esse tipo de doideira, sabe? De maluquice. É muito escroto, né? Mas é que o argumento que os evangélicos e os católicos usam pra não estar mais fazendo isso é que o sacrifício já foi feito por Jesus. E aí nunca mais ninguém precisou matar ninguém. Nunca mais ninguém precisou matar nenhum animal. Entendi. Mas humano também não é animal? Não, mas aí foi Jesus, né? Jesus é Deus, Deus que se sacrificou pra salvar a gente do pecado que o próprio Deus criou. Então, loucura, né? Tipo, a gente tem que ser salvo por uma coisa que... Nem o que criou o pecado, não é mesmo? Vamos focar aqui no início do povo de Israel. Desculpa, gente, desculpa. Enfim, aí Deus fez todas essas promessas pra Abraão. E passou. Pra Abrão, na verdade, ele chamava Abrão. E passou. Nisso ele já era velho. E Sara também. Sarai era 10 anos mais nova do que ele. O tempo foi passando, nada do filho não vinha. Abrão tinha uns 86 anos, Sarai tinha 76. E aí ela, com toda a sua sabedoria de mulher de Deus, pegou a sua escrava, Agar, que era a escrava principal dela. Na Bíblia está escrito serva, mas é escrava. É a mesma coisa, tá? É o mesmo princípio. Pegou Agar, entregou para Abrão e disse, como Deus me fez estéril, você estupra a minha escrava aqui e a gente finge que o filho dela é nosso. E a coitada da Agar teve que ir lá, né? E foi, né? Porque ela é escrava, ela não tem o direito de dizer não. Muito parecido com a nossa querida Betseba, né? Que foi lá convocada por Davi. Ele era o rei, não é como se ela pudesse dizer não pro rei. E aí aqui é a mesma coisa, não era como se Agar pudesse dizer não pro dono dela, visto que ela era uma escrava, egípcia, inclusive. E aí Abrão foi lá e ela engravidou. Aí, adivinha o que aconteceu, Dani? Eu não sei, eu ainda tô chocada que um cara de 86 anos... Conseguiu? Exato, eu não preciso dizer mais nada, vocês entenderam. Amor, vai piorar. Você não tá entendendo quanto que essa história piora. Ai, meu Deus. Né? Mas enfim, ele foi lá, ela engravidou. E aí, a Sarai se achou no direito de ficar bolada quando a Agar ficou grávida. Uai? Ela ficou muito bolada. Ela se sentiu excluída. Ela se sentiu desprezada por Abrão e foi reclamar com ele. Abrão virou pra Sarai e falou: a escrava é tua, faz o que tu quiser. Na Bíblia tá escrito que Sarai maltratou Agar. Não especifica que maus tratos foram esses. Mas quem já viu 12 anos de escravidão, ou acompanhou os vários casos de trabalho escravo no Brasil, ou acompanhou os vários casos de trabalho escravo no mundo, consegue imaginar que maus tratos foram esses que Sarai fez nela. Ainda mais se você conhece um pouco sobre até onde vai uma rivalidade feminina. De qualquer forma, é muita hipocrisia, né, meu bem? Ela fica brava porque a menina ficou grávida, sendo que foi ela que fez tudo isso acontecer. Tipo, toda essa missão foi ideia sua. Enfim, Agar, depois de muitos maus tratos, fugiu, foi se esconder no deserto. E aí acontece uma coisa que me sobe um ódio só de lembrar. Essa história inteira já é toda odiosa. Mas Deus manda um anjo até Agar, que se faz de sonso, perguntando pra ela o que ela tava fazendo ali. Aí Agar vira pra ela e fala, eu tô aqui por causa disso, disso e disso. E o anjo fala, não, você vai voltar. Você tem que voltar, você tem que se humilhar pedindo perdão, porque Deus ia dar pra ela uma grande nação através do bebê que estava no ventre dela. Deus escolheu até o nome do garoto, Ismael. E falou que ele ia ser um garoto valente, forte, guerreiro, o macacão da bola azul. Aí Agar viu vantagem nisso, afinal, ela não tinha mais o que fazer. Ela não tinha o que fazer. Aí ela só servia pra isso mesmo, né? Ela era escrava, ela ia fazer o quê? Enfim, ela viu vantagem e acabou voltando. Meses depois, Ismael deixou. Quer dizer, meses depois, Ismael nasceu. E aí você acha que Sarai gostou? Não. Não.
Mas é o que tem pra hoje, né? Nasceu ali o bebê. O tempo passou e, enfim, não se é falado mais isso. Passaram ali uns anos. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus aparece de novo, vai lá, fala com ele, troca o nome dele pra Abraão, e eu estou agradecendo por finalmente ele se chamar Abraão, porque eu não aguento mais errar o nome desse cara. Abraão despeja mais as mesmas promessas que ele fez lá atrás e repete a mesma coisa. Aproveita o momento e troca o nome de Sara pra Sarai. Quer dizer, o nome de Sarai pra Sara, graças a Deus, tá difícil, meu Deus. Gente, que inferno. Pra que troca nome, mano? Pra que troca nome? Coisa chata. Deus, ele gosta de fazer, depois ele faz isso mais lá na frente, que saco. Enfim, mas só que, mais um fato importante. A troca de nome de Sarai pra Sara não é falado direto com ela. É falado com Abraão e ele que repassa o assunto. Porque Deus não falava com mulher, ele só falava com homem. E ele faz todas essas promessas e fala de novo que Abraão e Sara vão ter um filho, vão gerar um filho. Abraão com 99 anos e Sara com 89. Aí tenta imaginar em que condições essa criança foi gerada. O quão sádico você tem que ser para fazer dois idosos, super idosos, transar e produzir uma criança. Tudo bem que eles eram riquíssimos, isso é muito importante dizer. Abraão e Sara eram muito ricos. Isso tá na Bíblia, inclusive, porque todo mundo adora pegar esse texto de que, porque Deus chegou para Abraão e fala, pega sua esposa, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te enviei. As pessoas pregam como se Abraão fosse um pobre coitadinho. Ele não era, ele era rico. Mas mesmo rico, ele ainda é idoso, 99 anos. Aí você imagina ele tomando um chazinho pra levantar os mortos, né? Pra tentar ficar disponível, mas de qualquer forma ele ainda é um idoso. Enfim, você imagina ele concentrando todo o sangue lá e ela também concentrando sangue lá. Aí você imagina todo esse processo. Vamos pensar um pouco aqui. Eu sei que é meio escroto pensar em dois idosos transando, mas vamos tentar pensar aqui. Toda a física para preparar essa relação. As preliminares, o batimento cardíaco, os hormônios que tinham que ser produzidos, o orgasmo. Quer dizer, são muitas coisas para dois idosos terem que dar conta. Pra quê, né? Pra quê? Só pra Deus mostrar que ele é fortão, que ele é poderosão, que ele é... Olha, pra mim nada é impossível. Eu imagino que ele, como Deus, tenha conseguido fazer a pipa do vovô subir, né? Sei lá, só imagino. Não, eu também imagino. Até mas porque... que desagradável, né? Não. Isso me lembra aquele vídeo do Porta dos Fundos. Desculpa. Qual? Pode falar. E que, sei lá, não lembro agora quais são os atores. Eu lembro que é o Kibe que faz o Deus. Mas sei lá, eles estão duas pessoas transando. Aí a menina fala, ai meu Deus. Aí Deus aparece e fica assistindo eles. Meu Deus. Tipo, tô aqui, fala, minha querida. E aí fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Ele, não, pode continuar, que eu tô aqui, finge que eu não tô aqui, não. Aí tipo, eu fico, gente, deve ter sido isso a situação, né? Porque só assim pra acontecer, não é possível. Eu imagino que Abraão precisou de uma mãozinha, realmente, né? Se é que você me entende. Eu só queria dizer que depois de Ismael e Isaac, Abraão teve mais filhos. Meu Deus. Então eu acho que ele recebeu outras mãozinhas depois disso. Lembrando, nós estamos falando de uma época que não existia Viagra, tá? Estamos falando de uma época que as pessoas viviam até os 30 anos, né? Não, nessa época eles viviam até 150. Meu Deus, que época é essa? Tanto que Abraão morreu, acho que com 170, por aí. Que época é essa que nunca existiu, gente? Adão morreu com 900. É sério, tá na Bíblia. Então ele era jovem ainda nessa época. Ele era jovem ainda. Imagina, Sara também era. Mas eles falaram que eles eram muito velhos e não ia dar. Mas de qualquer forma, você imagina isso. E é uma coisa muito interessante, né? Porque pra Abraão, ele só foi lá, né? E fez e acabou. Agora Sara, ela teve que gerar essa criança. Ela teve que parir esta criança. E depois amamentar. Gente, pelo amor de Deus. Só um homem, no caso Moisés, que foi quem escreveu os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros, é capaz de escrever um absurdo desse e falar, pô, lindão, é nóis, tá maravilhoso. Porque não é ele que engravida, né? Aí é fácil ele escrever isso, escrever essa possibilidade. Mas enfim, lacres à parte, nasceu Isaac. E quando ele foi desmamado, Abraão deu um banquete, muita festa, muita bebida, aquela alegria toda. E aí Sara, no meio de toda a musiquinha lá, Sara
olhou para Ismael. Ele já era um adolescente de 13 anos. Então, obviamente, ele estava olhando aquilo e fazendo aquilo que todo adolescente faz. Deboches e zoeiras diante dos idosos, comemorando que o seu bebê foi desmamado. Eu imagino que tenha sido isso. Tá escrito lá na Bíblia que era isso. Ele tava, tipo, zombando Ismael. Ela ficou bolada, tiltou, chegou para Abraão e disse: expulsa, tira daqui, ele e a mãe, porque eu não quero essa gentinha herdando a fortuna do nosso princeso Isaque. Abraão não curtiu a ideia, mas é aí que Deus entra na história. Dani, o que você acha que Deus fez assim diante dessa injustiça? Ela tá querendo expulsar a escrava, que ela fez com que essa escrava tivesse que transar com o marido dela para ter um filho. Não é só o marido dela, o marido velho dela. Isso, o marido velho dela, que ela fez que essa escrava tivesse que transar com esse cara para ela ter um filho, porque Sara achava que ela nunca ia conseguir ter um filho. Aí o que você acha que Deus fez diante desse quadro que Sara fala, expulsa porque não gosto desse moleque nem dessa mulher? Levando em consideração que Deus tinha dito que, volta pra lá, eu vou te dar muito amor, fortuna, riqueza, sei lá, joias e a vida acontecer. Ele deve ter dito, expulsa mesmo, foda-se. Foi isso que ele falou. Esse Deus é gente boa pra caralho, porra. Gente boníssima. Mas eu quero só fazer um pequeno parênteses aqui, que Deus não prometeu joias, fortuna e riqueza pra Agar. Ele só disse que Ismael formaria uma grande nação. Tá certo. Mais uma coisinha aqui interessante pra se falar é que Ismael, ele é o pai da Palestina. Então eu acho que isso já diz muito sobre as riquezas que Deus concedeu, que foram nada. Nada! Mas enfim, Deus chega para Abraão e fala, não, a Sara tá certa. Tem que expulsar mesmo, porque Isaque que é o seu descendente. Ismael também é, mas eu tenho outros planos para ele. Palestina temos visitas. Esses são os planos maravilhosos. Se você quiser saber, é só você acompanhar as notícias. É ótimo as notícias, são incríveis. Enfim, na madrugada, depois desse barraco, Abraão fez exatamente aquilo que Sara e Deus mandaram. Ele expulsa o filho dele e a escrava. Expulsa os dois, dá um pão, um jarro de água, talvez um tapinha no ombro e vai-se embora, ninguém te adora. Sem mapa, sem carta de recomendação, sem nada, nenhum muito obrigado, nada. Ela e o filho tiveram que peregrinar pelo deserto até acabar os mantimentos. Agar, quando chegou nesse ponto, ela deixou Ismael embaixo de uma árvore e se afastou para não ter que ver o menino morrer, porque é isso, eles iam morrer à míngua. Gente, enfim, essa história me dá raiva, porque, meu Deus, lá foram eles, andando no deserto, foi andando. Agar falou, bom, é isso, a morte vem, não quero ver meu filho morrer, se afastou. E quem veio nesse momento? Você acha que eles só ficaram lá e morreram? O que você acha que aconteceu, Dani? Sei lá. Eu não faço ideia. Não. No céu tem pão e morreu. Literalmente, o no céu tem pão. Acabou o pão deles. Aí Ismael virou. Ai, meu Deus. Não, é óbvio que Deus não ia desamparar eles. Ele mandou o seu anjo, porque, de novo, Deus não fala com mulher. Ele não vai se sujar falando com mulher. Machista! Ele mandou o anjo ir até lá. E aí o anjo teve que fazer esse trabalho sujo de novo, fazer a sonsa e perguntar: o que você tá fazendo aqui, H? O que houve, querida? E aí a H virou e falou: oxe, tô aqui, né? Vou morrer, né? Não tenho nada. Meu cachorro tá até indignado com isso. E aí ele falou: bom, tô aqui, né? Aí o anjo, sonso que só, virou pra ele e falou: H, querida, que isso? Deus ouviu o choro do seu filho. E por causa disso, do choro do seu filho, ali, ó, tem ali, você nunca viu? Tem ali, ó, um poço. E aí, quando o anjo fala isso pra H, um poço aparece. Ela não tinha visto esse poço antes, mas um poço aparece. Aí ela vai até lá, né? Pegou, né, o menino que estava lá jogado para morrer e ofereceu água para ele. De acordo com a história, isso foi suficiente. Era só disso que ele precisava mesmo. De água. De água. Não. Isso, só precisava de água mesmo, que ele foi sustentado e é isso. Água? Não tinha nenhuma sombrinha? Não, foi só um poço de água mesmo. Morreu então de
de insolação, né? Não, continuou lá, porque ele firmou lá a tenda deles lá, eles formaram o grande povo deles, e Agar depois só aparece de novo. O grande povo deles, a galera que se perdia no deserto e ia beber no poço, é isso? Isso, aí eles iam agregando. Ô, tá perdido? Tem um poço aqui, chega mais. Enfim, e aí aconteceu isso, e Agar só aparece de novo pra arrumar um marido. Uma esposa, aliás. Que isso? Epa! Agar só aparece de novo pra arrumar uma esposa para Ismael. E acabou. Ela desaparece na história. É o fim. Coincidentemente, é o fim de Sara também. Essa é toda a informação sobre ela. Ela só vai aparecer de novo pra citarem que ela morre com 127 anos. Entendi. Isso é tudo. Essa é toda a linda história de Sara, a mãe de uma nação. Teve essa participação incrível. Teve algumas participações lá atrás e tudo mais, mas só a parte da maternidade dela é só isso mesmo. Ela não faz mais nada de relevante, tá? Apesar dela ser a mãe de Isaac. Da mesma maneira, não se fala como ela foi como mãe. Não se fala exatamente como que era o tratamento que ela dava para Ismael. Se considerava ele um enteado ou algo assim. A gente só sabe que no final ela expulsou o moleque, né? Então, provavelmente, ele não recebia o melhor dos tratamentos. E ela não aparece nem quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac de um jeito horrível para fazer as mesmas promessas que ele já fez mais 800 vezes. Nem aí Sara aparece. Agar também desaparece, como eu já disse lá. Acabou. Essa é a única participação. E não se sabe como Agar morreu, onde morreu e como foi sepultada. Já Sara até fala onde ela morreu, né? E foi sepultada e aquela coisa toda. E acabou. Todo o resto da história, Abraão ainda tem toda uma história longa, Isaac também, mas acabou. As mulheres só servem para isso. E aí a minha maior revolta nessa história, além, é claro, dessa misoginia rolando solta, é a apatia de Abraão diante de tanto absurdo. O que me lembra muito Adão, né? Adão também é extremamente apático, porque a promessa do filho foi feita para ele. Sara não sabia de nada. Ela não sabia da promessa desse filho. Ela não sabia que ela iria engravidar e etc. Ela não ouviu a voz de Deus em momento nenhum. Deus sempre falava com Abraão. E também não tem na história se Abraão contou para Sara isso. Só lá na frente que existe um profeta que fala para Sara e ela começa a rir e fala: "Você tá louco? Tô velha, eu, hein? Pelo amor de Deus, eu já tô na menopausa há muito tempo. Do que você tá falando?" Entendeu? E ela não sabia. Então, é compreensível, entre muitas aspas, que ela tenha escolhido esse caminho todo errado, de jogar a escrava para engravidar no lugar dela e etc. Mas Abraão podia simplesmente dizer: "Ô, tá maluca? Não precisa disso. O que é isso? Nada a ver. Você é minha esposa e blá, 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 blá." Não. Ele falou: "Tudo bem. Me dá aqui essa escrava. Vamos lá, eu posso fazer isso." É lógico que nessa história de Sara e Agar, as duas são culpabilizadas no meio evangélico. Sara por não ter paciência e querer passar por cima das promessas de Deus, promessas essas que ela não conhecia, e Agar por ser fraca na fé, por fugir no meio das adversidades. Adversidades essas: ser maltratada pela dona, desistir dos seus sonhos e desistir das promessas de Deus. Deixa estar que se Agar era egípcia, ela não acreditava em Deus nada. Ela acreditava nas coisas dela lá. Exatamente. Então não faz o menor sentido. É por isso que ela não tinha fé, né, caralho? Pô, né? É por isso que ela não estava esperando promessa nenhuma de Deus. Quem é Deus? Promessa pra ela? Quem é Deus? Ela acredita em Osíris. Eu, hein? Promessa, é uma grande nação. Ela ouviu voz e ia falar: "Anubis, é você?" Eu, hein? Egípcia, enfim. E claro, abandonou o filho para morrer sozinho. E deixou o desespero tomar conta de si, e isso a deixou cega para os milagres que estavam bem ali. Isso é muito sério, gente. Se você for pesquisar sobre essa história de Sara e Agar, são esses textos que essas pessoas falam. É isso que as pessoas falam sobre Agar. Sobre como não desistir dos seus sonhos e por que é ruim desistir dos seus sonhos. Porque às vezes a solução está logo ali e você não consegue ver por causa do desespero. A boa e velha glamorização do sofrimento que evangélico ama. E para encerrar esse meu ódio, com chave de cocô,
Eu quero ler um trecho de um texto. Trecho? Fiquei puta. Eu quero ler o trecho de um texto muito interessante que eu vi de um pastor falando sobre Agar. Preparem aí as suas máscaras de radiação. Abre aspas. O sofrimento de Agar foi totalmente desnecessário, porque o desespero foi por causa da sua cegueira espiritual e não pela falta d'água. Deus já havia providenciado tudo o que ela precisava, mas faltou fé e intimidade com Deus. Daí o motivo da maioria dos sofrimentos humanos. É diante de uma dessas que eu entendo por que eu tenho tanta raiva internalizada desde novinha. Gostou, Dani? Então, pelo que eu percebi, a fala do pastor que você falou, né? É um pastor. E nada mais do que tá justificando a manipulação, não é isso? Tipo, é que na verdade, tipo, não tem sentido a mulher ter fé num Deus que não fez nada de positivo pra ela, se você for parar pra pensar. Ele tipo meio que parte do princípio de que Deus é muito bom, e ela já devia saber disso, porque é meio que óbvio, ele parte desse princípio óbvio. Sim. E parte também do princípio de que todo o sofrimento dela tem um motivo, e ela já devia saber disso desde o início. Só que aí ela se entregou, ao invés dela acreditar nesse Deus que ela nunca ouviu falar. Ninguém avisou pra ela que o sofrimento dela tinha um sentido, e no final ela percebeu que não tem sentido nenhum, porque no final ela foi largada no deserto com um poço. Nossa, que legal, um poço. Nada vai ser solucionado, não serve pra nada. Aí o filho dela, ok, porque na teoria ele nunca vai ser nada além do filho bastardo. Ele não é, nossa, esse princeso aqui. Não, porque o outro é o preferido. Filho bastardo, fruto de um estupro. É muito Então, importante dizer isso. Caralho, tipo, não tem nada de positivo. Por que estão julgando ela como se, ela deixou Deus e esqueceu Deus? Amado, ela é egípcia. Foda-se. Ela não conhece esse Deus e, olha, definitivamente, depois de tudo que aconteceu... Tipo, ela não quer conhecer. Eu não ia querer conhecer. Tipo, não tem como alguém ter fé. Ele tá testando a sua fé. Meu... Eu sou escrava. Tipo, não testa a minha fé. Eu quero que se foda. Tipo, nossa, super... É que eu acho que o problema das histórias da Bíblia é que eles querem umas pessoas que não existem na vida real. Pessoas que sofrem, que têm vida, tipo, sofrida de verdade. Mano, é muito, sei lá, eu acho muito injusto você ficar pedindo isso pra pessoa, sabe? Acredita, tenha fé, o importante é que você tá batalhando. Cara, sei lá, é uma coisa tão ilusória, uma parada muito doida, sabe? Eu entendo a utilidade da fé para as pessoas continuarem lutando e batalhando, mas sinceramente eu acho muito injusto você pedir para as pessoas que realmente sofrem sei lá, ficar acreditando nessas coisas, sabe? Eu não sei explicar o meu sentimento, mas eu espero que eu tenha sido entendível, porque é injusto, é só injusto, porque aí você fica, mano, você tá sofrendo aí, mas acredita, uma hora passa. E tem pra pessoas, assim, pessoas que nunca passam o sofrimento, tá ligado? O sofrimento não acaba. E você fica jogando na conta da pessoa, porque ela não tá acreditando o suficiente. Entende? É muito absurdo um discurso desse. Ao mesmo tempo que as pessoas que acreditam nessas coisas falam, mas é porque se você tirar a fé de mim, você tira tudo, eu não vou acreditar em nada. Ok, mas o problema é a fé quando ela tira o senso crítico. Quando a fé, ela vai tirar o senso crítico da pessoa, a pessoa não analisa as coisas de uma maneira um pouquinho mais racional. Tipo, ok, você pode acreditar que uma coisa boa vai vir lá na frente. É importante a gente ter algum otimismo, mas a gente também não pode fechar os olhos para as injustiças que acontecem. Tipo, a mulher foi entregue como mercadoria para um cara. Sim. E esse cara usou ela como mercadoria. Ela engravidou e teve um filho. Ela foi expulsa porque ela engravidou como se fosse errado ela ter engravidado. Foi culpa dela. Não foi. Foi um sofrimento atrás do outro e muitos sofrimentos. Ela não recebeu um abraço, ela não recebeu um marido novo, sei lá. Porque se você usar a justificativa de mas naquela época era diferente, as pessoas pensavam diferente. Tá, naquela época, uma mulher, ela tinha valor se ela tivesse um marido. Por que Deus não deu um marido pra ela, então? Se Deus é tão bom. Aí esses patrão dela, né, esses donos dela, que são dois pau no cu também, né? Tipo, Abraão e Sara, no final, são dois pau no cu, porque também não pensaram em nada, não deram pra ela uma boa vida, não cuidaram dela, já que já estão fazendo essa merda que fizeram com ela, né? Não deram nada, só tipo, agora vai, sai daqui com uma mão na frente e outra atrás, toma esse jarro de água e beijo, tchau, fui, entendeu? E o melhor de tudo é que logo depois desse texto, logo depois dessa história horrorosa, tem um cara
que para Abraão e fala para ele: bem se sabe que Deus é contigo em tudo que fazes. Logo depois disso, eu preciso repetir de novo, desculpa pela redundância, mas logo depois De mandar a mulher embora. de mandar a mulher embora, logo depois desse inferno todo que ele criou na vida dessa mulher pobre coitada, alguém vai lá e vira pra ele e fala isso: bem se vê que Deus é contigo em tudo que fazes. Quer dizer, E depois ainda quer que ela tenha fé. É ela que não tá tendo fé o suficiente, por isso que tá acontecendo isso. ela que fraquejou, era tão simples, estava logo ali, pra que ela sofreu? Qual é a necessidade do sofrimento? Foi O culpa sofrimento dela, dela foi foi culpa desnecessário. Como assim o sofrimento dela foi desnecessário, amigo? Foi necessário pra caralho. Teve uma coisa que é necessário. Só pra confirmar, foi exatamente isso. Em Gênesis 21, 22, Abimeleque fala pra Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Nossa. Enfim. Foda, né? Sabe o que eu achei engraçado? Fala. Sara, por não ter paciência Ah, sim. e querer passar por cima das promessas de Deus. Sara não ter paciência, eu acho que é mal de nome. Porque você é muita pessoa sem paciência pra quem tá começando. É engraçado isso, eu achei da hora, achei assim, será que é de nome? Você tem que dar um nome pra filha de Sara, automaticamente ela sai dando tapa na cara de todo mundo, não é isso? Já sai do útero dando tapa na cara. Eu não tenho paciência mesmo, não. Ah, eu, hein? Pra não ficar somente em minhas palavras, eu vou ler um texto para os nossos amados irmãos. Gênesis, capítulo 21, do 9 ao 20. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, eu não consigo ler egípcia sem pensar em fazendo egípcia. Tá estragando o texto. Ai, é muito difícil. Gênesis, capítulo 21, do 9 ao 20. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha para fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareças mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara diz, ouve sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do seu filho desta serva farei uma nação, porquanto é sua descendência. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre seu ombro. Também lhe deu ao menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino deste lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu o poço de água, e encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. Nossa, mas que tá focado em flecha, né? A distância de uma flecha, e foi flecheiro. O que é foi flecheiro? Flecheiro, bem. Foi certo, foi certeiro. Não, ele se tornou flecheiro. Esse foi a função dele. O trabalho dele era ser flecheiro. Ué? Do nada, ele era Deus com o menino que cresceu, habitou o deserto e foi flecheiro. O quê? Mas do nada? Que porra é essa? Não faz nem sentido. Deus era com o menino, ou seja, Deus estava ali presente na vida do menino, dando prosperidade para ele, dando conhecimento. Mas ele não foi rei da Palestina? Não, ele não foi rei. Ele criou a Palestina, ele gerou a Palestina. Ele gerou o quê? O que ele fez na Palestina? Ele ficou bebendo água do poço? Não, ele casou, lembra que Agar arrumou uma esposa para ele
E aí ele teve 12 filhos. Esses 12 filhos tiveram mais filhos e formaram uma grande nação, igual aconteceu com Jacó. E aí foi a Palestina. E aí formou-se a Palestina. Gente. E é por isso que a Palestina e Israel brigam. Porque a Palestina são os herdeiros de Ismael e Israel são os herdeiros de Isaac. Olha, tá tudo na Bíblia, gente. Viu? E é por isso que eles brigam, porque os dois são herdeiros de Abraão e são herdeiros da mesma terra, porque eles nasceram na mesma terra de Canaã, que é onde está Israel. Gente, eu sou muito burra. Desculpa, eu sou muito burra. Eu nunca saberia disso, nunca. Nunca levei isso em consideração. É tão idiota, que motivo imbecil. Pra que uma guerra, gente? Senta pra conversar, só 2 minutos. Não. Eu tô inconformado. Não. Mas E outra. Deus também não... Deus não fala com ela, né? Ele é um arrombado. Não, ele nunca fala com ela. Aí o anjo foi falar e o anjo só... Gente, se essa mulher não tivesse levado o filho, tinha morrido no deserto. Tinha, com certeza. Não é justo. Sarah, não é justo. Não, eu tô chateado. Eu tô inconformada por causa da guerra, coisa idiota. Eles realmente brigam por causa disso? Brigam por causa disso, brigam por causa da posse da terra de... Porque, na verdade é assim. O povo, os israelenses, o povo de Israel, eles querem a terra toda pra eles, porque, afinal de contas, eles que são os herdeiros originais. Foda-se, o outro também é filho. Mas Deus fala isso, que fala para Abraão que ele o Isaac é o herdeiro supremo. Enquanto Ismael não. Mas Deus também deu a terra pra Ismael. Deu uma terra pra Ismael, mas então aí... Isso que se conforme, vai discutir com Deus então, caralho. Não, mas é porque aí o povo de Israel foi lá e tomou essa terra também. Então, mas vai discutir com Deus, quero ver. Agora vai todo mundo pro inferno porque ficou roubando a coisa do outro. É isso. É importante dizer que quem escreveu tudo isso foi Moisés. Ah, tava louco ele. Coitado. Muito tempo depois, quando ele tava no deserto. E ele tirou essa história da onde? Ah, drogas, muitas drogas. Enfim, não importa. Entendi. Você taca um idoso no deserto por 40 anos. Tu acha que vai sair o quê dele? Porra. Gente, não. Ah, não. Chega, acabou. Tchau. Feliz Dia das Mães!